Gente, aqui na igreja nós temos pregado uma série de mensagens sobre vitórias impossíveis. Todos nós temos vitórias a alcançar na vida. Sua vida não terminou ainda, sabia? Tem muita coisa ainda para você. Você acha que terminou, mas a sua vida não terminou. Então nós queremos saudar com boa noite você que está aqui na Igreja Batista de Manaíra, você que está na TV Master. TV Master reproduz os nossos cultos sempre às 23 horas, canal 20 da NET, e também na segunda de manhã, na terça de manhã, 6:30 da manhã, estão reproduzindo nesse tempo de Olimpíadas. Eu acho interessante a televisão, né? Outro dia eu liguei a televisão, tinha um partidaço para a gente assistir. Era o torneio de badminton entre a equipe do Cazaquistão e a equipe do Uzequistão. Eu nem sei o que é badminton, nem sabia que existia um tal de Cazaquistão e Uzequistão, não é? E a televisão passa esse negócio. Eu acho que eles são obrigados a passar, né? Já viu o jogo do badminton? É a velha peteca, né? Você dá uma pancada assim, a bola vai bem devagar assim. É um esporte olímpico. Meu Deus do céu. E o povo ainda assiste, né? Que coisa. Então, vitórias impossíveis. Eu quero ler um texto da Bíblia juntos com vocês, Daniel capítulo 9, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Vamos juntos agora ler? Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Só as mulheres comigo? Por isso os homens, para não fazer vergonha, vamos lá, com a voz de voleibol, não de badminton, vamos lá. Todos juntos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Pai, em nome de Jesus, onde esta palavra estiver sendo ouvida, na transmissão da TV Master, na internet, onde essa palavra estiver, Senhor, nós pedimos agora que Tu nos abençoes, que Tu nos guardes, que Tu nos dês a alegria de poder compartilhar essas ideias com esses ouvintes. Abençoa, Pai, todos esses que aqui estão ouvindo, e agora dá-nos a alegria de poder falar em Teu nome, para a glória de Deus Pai e em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom, pode sentar. Gente, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas nós temos uma página na internet, não é? www.ib de Igreja Batista, ibmanaíra.com.br. Nessa página, é uma página na realidade que funciona apenas um portal, por enquanto está funcionando apenas um portal para você assistir o culto ao vivo, quando existe o culto, ou seja, nos domingos, 10:30 da manhã, 17 e 19 horas, quarta-feira, 19h30 horas, os cultos são transmitidos ao vivo pela internet. TV Master retransmite o culto no domingo às 23 horas e na segunda e nas terças 6:30 da manhã. Mas se você perdeu alguma dessas mensagens, porque a gente aqui na igreja não tem aquele negócio, minha mãe mandou dizer que eu vou pregar sobre. A gente prepara as mensagens, prepara a série de mensagens, eu oro, jejuo, pergunto a Deus qual é a série de mensagens que a igreja precisa ouvir, e então começam a elaborar a série de mensagens. E às vezes você vem a uma mensagem, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre Vitórias Impossíveis, parte 4. Ou seja, eu já dei 3 mensagens nesse tema, sobre vitórias impossíveis. Aí você pode se perguntar, onde é que eu pego? Você pode pegar gratuitamente isso, na página da internet. Você vai lá, não sei se a Rafaela pode colocar a página da internet, você, nesse canal da Web TV Manaíra, aí você clica. Aqui, que esse aqui é um slide antigo, tinha 2.020 exibições, mas nós já estamos com 4.555 exibições. Ou seja, nós temos 66 mensagens aí na internet,
Você pode ouvir, olha só, 66 mensagens gratuito para você num canal do YouTube, e já foram vistos por mais de 4.555 pessoas, ok? Então, nós fazemos isso gratuitamente. Muita gente aí cobra para fazer isso, mas a gente faz gratuitamente, esperando que você abençoe a igreja, para a gente poder continuar com esse serviço, e que você também divulgue esse serviço. Muita gente está trabalhando no computador, muita gente hoje trabalha na frente de um computador, que tem internet em todo lugar, então você vai lá na página, põe um fone de ouvido para não atrapalhar ninguém do serviço, né? Fica ouvindo uma mensagem, abre uma janela de lado e fica trabalhando lá no seu texto, ou na sua planilha, e enquanto você ouve uma mensagem. Tem mensagem, alguns têm louvores, tá bom? Dito isso, eu quero fazer apenas um resumo. Eu estou falando sobre vitórias impossíveis, porque todos nós temos vitórias na vida que a nós não cabe vencê-las, porque não dependem de nós, depende de outras pessoas, e às vezes as outras pessoas também, juntas conosco, não conseguem fazer com que essas coisas aconteçam. É no caso, por exemplo, de um câncer incurável. Por mais que seu médico queira, por mais que você queira, por mais que a medicina do mundo inteiro queira, você não pode vencê-lo. Esse é apenas um exemplo, mas existem tantos e tantos exemplos de vitórias impossíveis. A Bíblia é um livro das vitórias impossíveis. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, vai ver que a Bíblia é o livro das vitórias impossíveis. É o livro dos atos miraculosos de Deus, os milagres que Deus fez ao longo da história. O livro dos impossíveis, porque os possíveis nós fazemos, e nós fazemos, mas e os impossíveis? Aquilo que não depende do nosso esforço, da nossa dor, da nossa luta. E eu falei sobre Abraão na primeira mensagem, na primeira e na segunda mensagem, porque Abraão é o pai da fé na Bíblia, o patriarca da fé, porque ele era um homem riquíssimo, que vivia numa cidade abastada, cosmopolita da época, chamada Ur dos Caldeus. E Abraão recebeu uma voz de Deus, um chamado, uma vocação, para sair daquela terra. E ele saiu com sua parentela, saiu com sua esposa, não tinha filhos, mas levou seu gado, era um homem muito rico, um empresário bem sucedido. Deixou tudo aquilo e foi seguir a voz de Deus, sem saber onde ia. E quando ele chegou numa terra que hoje se chama Israel, naquela época se chamava Canaã, Deus disse a ele: Abraão, aqui nessa terra eu vou criar uma grande família, e essa família vai sair da tua semente, e você vai ser o pai de multidões, e essas multidões vão abençoar a terra. E o Abraão ouviu, mas tinha um problema. A mulher dele era estéril. Sarai era estéril. E Deus dá a promessa, mas há uma impossibilidade humana. Ou Deus está doido, ou eu não estou ouvindo Deus, ou isso é coisa da minha cabeça. Mas ele creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu que Deus estava falando com ele. Apesar da impossibilidade, gente, num tempo que não tinha tratamento, fertilização in vitro, terapia hormonal, não tinha nada disso. E o tempo foi passando, ele teve filho com Agar, que é a empregada da casa. Foi passando o tempo, e a Bíblia diz, Romanos 4,19, que ele estava com 100 anos de idade, Sara com 90, ou seja, mais impossível ainda, se existe esse grau de impossibilidade, né? Mas ele continuou crendo, e Deus deu a ele um filho, a quem ele deu o nome de Isaac, que é o pai do povo judeu, Itchak, que significa em hebraico sorriso. Foi Deus quem mandou colocar o nome, porque a Sara riu
quando os anjos anunciaram a promessa. Ela riu. Eu, essa velhinha lascada, vou ter filhos. Esses anjos estão doidos. Aí Deus disse: você vai ter. E para nunca mais esquecer que você riu de mim, vai botar o nome do menino de Sorriso. Toda vez que você chamar ele Sorriso, eita, eu ri de Deus. Não é? E hoje de manhã nós tivemos um culto de ceia muito abençoado, e eu falei sobre Daniel. Daniel teve uma vitória impossível, ele teve uma visão de Deus e não sabia explicar o porquê. E aí de repente ele começou a chorar, porque ele queria explicação da visão. Ele teve uma visão trágica, uma guerra. Então ele disse: que guerra é essa? Que povo é esse? Será que é um aviso para o meu povo? O que será isso? E durante 21 dias ele ficou chorando. E aí Deus, ao cabo de 21 dias, enviou o anjo Gabriel, que é o mensageiro, e falou com ele. E o anjo disse: Gabriel, Daniel, desde o dia que você orou, eu já tinha ouvido, meu filho. Deus tinha ouvido e já tinha me mandado, e eu vim com a resposta. Só que o príncipe da Pérsia, uma potestade espiritual, um principado espiritual, me segurou, me reteve durante 21 dias. Criou uma espécie de barreira, era um demônio muito grande. E me segurou, e na estratosfera espiritual, entre a terra e o céu, eu não podia passar com a resposta. A tua resposta ficou retida. Mas você continuou jejuando, você continuou orando. Aí Deus ouviu o teu clamor e enviou Miguel, o arcanjo. E Miguel chegou e repreendeu aquele príncipe. Porque Miguel, o arcanjo, é o supremo, príncipe supremo. Então ele é o príncipe supremo, chegou e repreendeu o príncipe da Pérsia. Eu então pude chegar até você. E eu dizia hoje que muitas vitórias nossas estão retidas nessa estratosfera espiritual, esperando que você jejue, esperando que você insista na oração, porque os nossos jejuns, eles fortalecem os anjos. Os nossos jejuns fortalecem a nossa fé. E às vezes você está a um dia, a um passo, a uma hora de receber a bênção, só que a bênção está retida. É como se você tivesse encomendado algo no exterior, e quando chegou na Receita Federal, na alfândega, ficou retido porque não estava o imposto pago. E aí você tem que ir lá e pagar o imposto para ter seu bem de volta, porque senão eles vão leiloar seu bem. Existe uma espécie de receita celestial, se eu assim posso usar a paráfrase, que retém também bênçãos, que retém respostas, e que o imposto precisa ser pago. E o imposto que a gente paga para a liberação dessa bênção se chama jejum e oração. E algumas vitórias na vida, disse Jesus, só podem ser conquistadas mediante jejum e oração. Ou seja, a simples oração não resolve. É preciso haver o jejum em combinação com a oração, para que haja então o fluir da bênção de Deus. Por isso que eu estou convocando a igreja para um grande jejum de 40 dias. Nós vamos começar na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto, aqui na igreja, no nosso culto da libertação, às 19h30. Você que quer jejuar conosco, e a palavra de Deus para mim foi específica, clara. Quarta-feira, dia 8 de agosto, ao dia 16 de setembro, que é um domingo, vocês convoque um jejum de 40 dias. Pessoas vão escrever 3 pedidos num pedaço de papel. Vão trazer quarta-feira. Se você não puder vir, você manda esse papel, porque eu só vou receber de quarta-feira. São ordens de Deus e eu tenho que obedecer.
Com Deus não se brinca. Deus não é funcionário público para ter um deputado para dar um jeitinho. Quarta-feira o papel que chega aqui, nós vamos coletar, não precisa colocar seu nome, 3 vitórias impossíveis na sua vida. E eu vou jejuar com você e orar 40 dias. E ao cabo desses 40 dias, ao final desses 40 dias, a manifestação do poder de Deus vai ser tremenda sobre esses pedidos. Você vai ver demônios saindo, você vai ver dinheiro sendo liberado, você vai ver câncer sendo curado, você vai ouvir testemunhos nesse lugar. Você vai ver, porque você vai orar comigo, e vai jejuar comigo, e vai conhecer o que talvez você ainda não tenha conhecido na vida: o poder do jejum. Talvez você conheça o poder da oração, mas talvez você ainda não conheça o poder do jejum, que é maior do que o poder da oração. Porque Jesus disse que algumas castas de demônios só podem ser expelidos mediante jejum e oração. Infelizmente a igreja perdeu essa prática. A igreja conhece muito a palavra, conhece bem as escrituras, mas não conhece o poder de Deus. A igreja só pensa hoje em ouvir mensagens, ir para casa, assistir TV, e as lutas, as vitórias impossíveis, a gente vai colocando de lado, e elas continuam retidas. Orações que você tem feito, mas que parece que não chegam. Pedidos que você tem feito, mas que parece que você nem pediu. Talvez estejam na estratosfera entre o céu e a terra, retidos por uma potestade. E o seu jejum enviará o arcanjo Miguel, o príncipe supremo de Deus, para liberar a sua bênção. Como a gente jejua? Daqui a pouco eu vou explicar. Há 2 maneiras na Bíblia de se jejuar. Só 2, tem muita invenção por aí. Hoje eu vou falar da Bíblia, então fique ligado aí, porque eu vou falar da Bíblia. E aqui nessa igreja nós só temos um manual, a Bíblia. Aqui não tem livro do pastor João, aqui não tem orientação doutrinária do pastor João. Aqui nessa igreja quem manda, quem é a regra de fé e de prática, é a Bíblia Sagrada, sola Scripturae, só as Escrituras. É um dos princípios da reforma que nós batemos ponto com ele. Só a Bíblia é autoridade escriturística na Igreja Batista de Manaíra. O resto é invenção. Cada um que cria a sua, né? A Igreja Católica cria as suas bulas papais, a Igreja X ou Y cria a palavra do seu apóstolo, do sei lá. Mas aqui não tem palavra minha. Aqui tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Só a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Deus está nos chamando a jejuar. Diga: Deus está nos chamando a jejuar. Todas as vezes que Israel enfraquecia, que tinha uma grande vitória pela frente, Deus mandava convocar um jejum. Gente, há um poder no jejum que eu não consigo explicar para você. Não me peça para explicar, que eu não sei. Eu sei dos benefícios, vou falar para você, os benefícios emocionais, físicos, espirituais, mas tem um negócio no jejum, uma liberação de poder espiritual, que eu não sei como é esse negócio, porque não está na Bíblia. É um mistério de Deus, o jejum. Quem aqui já fez campanha de jejum? Levanta a mão. Você obteve o que você orou? Amém? Levanta a mão. Sério, sem brincadeira. Amém, está vendo? Não tem um poder no jejum. Uma coisa diferente no jejum. É diferente da oração, é diferente de campanha de jejum, é diferente de tudo.
Joel capítulo 1, verso 14: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Naqueles tempos Deus mandava o profeta dizer: jejuem como nação, como um todo. Infelizmente a igreja perdeu esse costume. A igreja pós-moderna, a igreja do bem-estar, do sentir-se bem, a igreja psicologicamente correta e teologicamente incorreta. A gente crê mais hoje em terapia, em DR, discutir relação, do que no poder de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva dependia do jejum. Tudo que eles faziam era debaixo de jejum e oração. Nós não. Nós ficamos tomando Tilenol, indo para o psicólogo, ouvindo uma palavrinha do pastor A, do pastor B, e morremos com as nossas dores, com os nossos problemas, com os nossos traumas. Morremos presos e não libertos. Salmo 35:13 diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Veja, quando o povo estava doente, não ia para a Unimed, todo respeito, não ia para o trauma, não ia para a farmácia. Quando eles estavam doentes, eles choravam e jejuavam, e Deus agia. Mas hoje muitos riem do jejum, acham que é coisa do antigo, do passado, porque ainda não tiveram um encontro com o poder do jejum. No dia que você tiver uma experiência com o poder do jejum, você nunca mais vai querer deixar de jejuar. Deus está nos chamando, então nós vamos responder. Quarta-feira, venha, traga os seus 3 pedidos, ou envie esses 3 pedidos. Não precisa colocar seu nome, coloque atrás o tipo de jejum que você vai fazer. E eu vou ficar pessoalmente com esses papéis 40 dias, e ao cabo dos 40 dias vou queimar. Não sei quem serão os nomes, só sei que eu vou estar jejuando por você e você comigo. Porque a Bíblia diz: onde 2 ou mais, o que 2 ou mais ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Então não é bastante o meu jejum e a minha oração, é preciso que você esteja comigo. Amém? E eu creio que esse jejum vai nos sustentar para o resto do ano. Em ocasiões especiais, o povo de Israel sempre jejuava. Nos tempos de necessidade, nos tempos de luta, o povo jejuava. O que você faz hoje nos tempos de luta? Como você atravessa os seus tempos difíceis? Segundo, o que é o jejum? Eu vou dar uma definição teológica de jejum para você. O jejum é a abstenção voluntária de alimentos com o propósito especial de buscar atos específicos de Deus, bem como o seu rosto com mais afinco. Então, jejum é uma abstenção de alimentos proposital. Ou seja, você faz com um propósito. Jejum sem propósito é dieta. Jejum sem propósito é dieta. Jejum tem que ter um propósito. Por isso que eu estou dizendo, escreva 3 pedidos. Você tem que saber pelo que você está jejuando. Qual é a luta, qual é a batalha, qual é a causa? Joel 2:12 diz assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus gosta do jejum. Deus tem um negócio com o jejum, gente.
Quais são os jejuns da Bíblia? Só existem dois. Primeiro, o jejum parcial. É o jejum de Daniel, por exemplo, Daniel 10:3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Ou seja, Daniel disse: eu não vou botar perfume, eu não vou comer pastelzinho, coxinha, essas coisas gordurosas, muito gostosas, que meu paladar gosta, que são bons ao meu paladar, mas eu não vou comer durante esse tempo. Não vou comer aqueles docinhos de casamento, bem casado, mal casado, tem aqueles negocinhos. Vou deixar tudo isso de lado, e não vou comer carne, nem vou beber vinho. Sinal de que Daniel bebia vinho, amém, doutor Marcos? Não é? Normalmente ele bebia vinho, não é? Então, mas ele, nesses 21 dias, ele disse: eu não vou beber vinho. Vou me abster de beber carne e vinho. É um jejum parcial. Certos alimentos que você mais gosta, doce, carne. Porque Daniel estava enfrentando uma potestade, gente. Era um príncipe da Pérsia, era um demônio fortíssimo que segurou o anjo Gabriel. Pensa num demônio forte. Mais forte que o vento ontem que segurou a brasileira do salto com vara. Pensa no bicho forte. Que durante 21 dias ele segurou o anjo Gabriel. Não passa. E o povo ainda diz que demônio não tem força, né? E foi preciso que Deus enviasse o arcanjo Miguel, que é o Anderson Silva lá do céu, entendeu? Para dar um ipom no cara, deixar ele no chão, para poder o cara passar com a mensagem. Mas para isso, quem fortaleceu o anjo foi o jejum de Daniel. Ele não desistiu, como muitos fazem. Ele continuou 21 dias chorando. Quem aqui já chorou um dia? Imagine 21 dias chorando. 21 dias chorando, se lamentando e jejuando por uma causa. Ele queria entender a visão que Deus deu a ele. Esse é o jejum parcial que você pode escolher. E existe o jejum total, que foi o jejum que Jesus usou, né? Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E vocês sabem que lá no deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas ele jejuou o que? Alimentou. Bebeu água e suco. Líquido ele sempre bebia. Mas não vale, gente, fazer suco de picanha, viu? Pelo amor de Deus. Porque teve um amigo: pastor, e se eu botar a picanha no... Entendeu? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E está provado pela medicina que o corpo aguenta 40 dias só com água. Inclusive é um processo de purificação extremo. Evidentemente que você tem que perguntar ao seu médico se você pode fazer. Isso é um jejum mais radical. Por que o jejum funciona? Porque ele adormece a carne. Quando você nega a sua carne e desejos, ela fica mais controlável. Quando nós devemos jejuar? Veja, Mateus 6:16, Jesus disse o seguinte sobre o jejum: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os outros hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus disse: quando você estiver jejuando, não diga a ninguém, não se vanglorie. Menina, tu está vendo quantos quilos eu perdi já? Isso é o jejum lá na igreja com o pastor João, não sei o quê. Daqui a pouco tá o povo fazendo fila aqui: pastor, o senhor passa um jejum para mim? Não. Não é assim não, gente.
Isso é dieta. Vou procurar um nutricionista. Entendeu? Menina, como eu estou pálida. Olha só. Olha meu olho como está fundo. Isso não é jejum. Isso é dieta. Entendeu? Quando Jesus disse: você já recebeu sua recompensa. Está anulado a recompensa celestial. Fique com a terrena. E a terrena é a glória que os outros vão dar. Parabéns, você está jejuando, conseguiu. Você está no casamento, aí lá vem aquela garçonete com aqueles bolinhos maravilhosos de bacalhau, com aquele cheiro. Aí você faz: moça, vem cá. Não. É porque eu estou de jejum, o pastor João não permite. Mas já recebeu o seu prêmio, né? É isso que Jesus está dizendo. Já recebeu o seu prêmio. Nem jejum, que não pode quebrar o jejum, porque não vai ter recompensa. Já recebeu a recompensa. Ou seja, se pode jejuar pelas razões incorretas. Cuidado para você não jejuar pela razão incorreta, para se mostrar aos homens. Nós jejuamos para buscar uma recompensa que o Pai dá em secreto. Então essa recompensa Deus vai dar em secreto. Quando Ele der, você vem aqui e testemunha. Essa é assim que se jejua. Mas pastor, quando? Por exemplo, quando há ameaças. Você está passando uma perseguição, uma ameaça de alguém. Você começa a ser ameaçado. Eu já usei muito isso. Pessoas me perseguindo, e eu jejuei, e coisas estranhíssimas aconteceram com os meus inimigos. Eles se perderam, se confundiram, e eu fiquei rindo, que digo: Deus faz cada coisa aqui. Uma delas recente, o Dr. Marcos me acompanhou. O advogado esqueceu uma coisa simples no processo, uma coisa tola, que qualquer estudante de direito sabe. O cara esqueceu. Porque havia ali um propósito, havia um jejum para aquilo, havia uma oração direcionada. Aqui era a recompensa dada pelo Pai, por Deus. Tempo de tragédias, perigos, de desemprego, crise financeira, familiar, amigos enfermos. Nós, boa parte aqui da igreja está orando e jejuando pelo Rude, que está lá no Hospital do Trauma, que sofreu há 2 semanas atrás um grave acidente de bicicleta, ali na pista de Cabedelo. É um tempo de luto. Também se jejua para se humilhar na presença de Deus. Quando você está arrependido de alguma coisa, você jejua para se humilhar. Gente, Deus não humilha ninguém. Nós é que nos humilhamos. Se existe algo que Deus não faz, é humilhar as pessoas. Deus exalta as pessoas que se humilham. Quando estamos em guerra espiritual, talvez você esteja passando, você ora, busca e não acontece. Talvez a sua bênção esteja retida na estratosfera espiritual. É preciso jejuar, gente. Você pede, parece que nem pediu. Tem gente que me liga: eu não estou entendendo, pastor. Jejue. Já jejuou? Pode ser uma guerra espiritual, uma potestade enorme, como o príncipe da Pérsia, que está querendo destruir tua vida, quer que você vá embora daqui e quer segurar a sua bênção, e está segurando. Quer acabar com o seu casamento, quer acabar com o seu relacionamento, com a sua sociedade, e sabe que aquela informação não pode chegar a você. Então ele retém a informação para você acreditar na coisa errada. E é preciso então liberar esse mensageiro de Deus através do jejum. Quando nós vamos consagrar ministros, quando há algum rompimento na nossa vida, quando necessitamos de um milagre físico,
Quem está precisando de um milagre? Ore, nesses 40 dias você vai ver que eu vou orar por enfermos aqui, e milagres vão acontecer. Quem não gosta, eu digo, não venha, porque vai ter. Quem não gosta dessas coisas, fica em casa, vendo Faustão. E as pegadinhas, Faustão. Porque poder de Deus vai ter aqui. Tem um bocado de igreja por aí que não gosta dessas coisas. Tem uma até que bota no site: aqui nós não batemos palma, aqui nós não dizemos glória a Deus, aqui nós não dizemos aleluia. Então você vai para lá. Só tem 15 pessoas lá, você pode ir que está faltando gente. Aqui em Manaíra. Entendeu? Porque eles querem a Bíblia, mas não querem o poder. Negam o poder. Blasfemam contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo. Chamam a obra do Espírito Santo dessas coisas. O povo cai, essas coisas. O povo caindo não gosta dessas coisas, não. Você não sabe o que você está dizendo do Espírito Santo, meu irmão. Não abre a boca para falar dele, não. Jesus disse: todo pecado é perdoável, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique calado. Você viu uma coisa acontecer, ó. Que se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Eu fico vendo um bocado de gente por aí, o povo lá caindo, o povo lá não sei o que, um demônio se manifestando. Isso não é de Deus, não. Tu sabe? Quem és tu para julgar Deus ou os atos dele? Então fica calado. Sapiência, sabedoria, caldo de canja de galinha e cautela fazem mal a ninguém. Fica calado. Se não concorda, fica calado. Você não sabe o que o Espírito Santo pode estar fazendo. Depois abre a boca e blasfema. Vem maldição na tua casa, nos teus negócios. Tu não aguenta uma maldição, não. Conheço gente aqui que já botou 10 negócios e tudo fecha. Está debaixo de maldição. Qual é a recompensa por jejuar? Quantos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão. Muito bem. Então estou falando para gente que crer. Porque a palavra crente, gente, não é quem é da igreja batista, presbiteriana, sei lá. Não, crente é quem crê. O justo viverá pela fé. Esse é o crente. Independente de bandeira religiosa ou denominacional, crente crê. O próprio nome já diz, né? Então qual é a recompensa da Bíblia para quem jejua? Bem, Jesus disse, Deus disse, o texto nós lemos, Mateus 6,16, que haverá uma recompensa pública. Deus recompensa em secreto, mas evidentemente que vai ser publicizado que você foi abençoado. Então por isso que você, quando jejuar, jejue com um propósito. Se você está precisando de um emprego, de um trabalho, Deus não vai dar uma esposa, vai dar um trabalho. Se você está precisando de uma esposa, Deus não vai dar um emprego. E o diabo vai dizer que é perda de tempo você jejuar. Tem muita gente, sabe, que não ora. Eu fico pensando assim, porque a Bíblia diz assim, com todo respeito. Quem aqui está encalhado? Não precisa dizer não. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Aí tem gente, pastor, eu não caso mais, casamento não é para mim. Meu filho, então você está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não é bom o homem esteja só. Quer dizer, o cara se separa para viver viúvo para o resto da vida, morreu, virou eunuco, foi. Eu não entendo esses pastores por aí não, sinceramente. Como é que pode, rapaz? Está um bocado de menina aí. Você sabe o versículo da menina dos 20 aos 30? A mulher que tem entre 20 e 30 anos, ela tem o seguinte versículo chave na Bíblia. Preste atenção. Ela diz assim: muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Esse é muito gordo, esse é muito magro, esse não é intelectual,
esse não tem dinheiro. Senhor, eu quero o Brad Pitt convertido. Dos 20 aos 30, assim, pode mandar, né, doutor? Manda. Aí chega dos 30 ao 40, qual é o versículo? Já há uma mudança teológica. Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Já não vou ficar tão criterioso. Aí, meu irmão, passou dos 40 em diante. Sabe qual é o versículo? Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Manda, Jesus! Manda, Jesus! Não, pode mandar. Dona Maria estava orando na igreja de joelhos. Senhor, não dá para aguentar mais. 55 anos, ainda virgem. Senhor, manda hoje o varão. Eu decreto em nome de Jesus que o primeiro que aparecer naquela porta é o varão de Deus para a minha vida. Quando ela se levantou, entrou seu Severino, que era o zelador da igreja, que tem dedo só aqui no meio, sabe? Seu Severino olhou e disse: irmã, tudo bem? Disse, Jesus, não estou brincando não. Falando sério. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Não, doutor Marco, aí. Vai pedir as coisas a Deus, né? Sem jejum aí. Parece Severino. Ah, meu Deus. Gente, você está em uma situação difícil? Quer casar? Tem que jejuar, gente. Saber a direção de Deus. Agora falando sério, saber a direção de Deus para a sua vida. O que é que se faz durante o jejum? Você ora, ouve louvor, lê a palavra, vem à igreja. Os 40 dias são dias de consagração, senão é dieta. São dias de consagração a Deus. Amém? Então é o tempo de ouvir mais louvores. É o tempo de ler a palavra 10, 15 minutos todo dia. É o tempo de orar mais, buscar mais, enfraquecer a carne, fortalecer o espírito. Sexto, quem deve jejuar? Diga todos. Todos. Quando a convocação ia para Israel, eram para todos. Joel capítulo 2, 12 em diante diz assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Veja, Deus, quando você jejua, Ele se arrepende e não envia a desgraça. Verso 14: talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Aleluia. Deus, quando passar por aqui, deixa uma bênção, né? Aleluia. Quem não quer uma? Quem quer a bênção? Diga, eu quero. Aleluia. Pode passar aqui, pode deixar a minha. E se for crente rico e bonito, aí, né? Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Jejum é para todos, diga todos. Você que está na TV Master também pode entrar conosco nessa campanha. Faça os seus 3 pedidos, mande ou venha aqui na quarta-feira entregar. Quais os benefícios físicos do jejum? Porque tem benefícios espirituais, eu vou falar daqui a pouco. E vou falar ainda mais quarta-feira. Mas quais os físicos? Isso aí, quem diz são os médicos. Eu sei que tem doutor Ricardo aqui, tem outros médicos. Se eu estiver errado, doutora Daniela, me digam. Mas há benefícios físicos no jejum. Por exemplo, desintoxicação é um benefício. Ajuda o corpo a restaurar a si mesmo. Descansa o sistema digestivo. Alívio de tensões. E atenção, mulheres, rejuvenescimento. Sabia? Que bênção, hein? Vocês não querem, não?
Hein? Fica gastando aí R$1.000 de pó, de creme. Aí bota botox. Tem as irmãs que agora tem um negócio de um lábio assim, já viu? O lábio ginecológico é assim. Ao Pai do Senhor. Pelo amor de Deus, né, gente? Quando faz assim, puxa aqui. Jejua! É mais barato e mais eficaz. Diminui a taxa de colesterol mau. Sabia? Jejum baixa o LDL. Rompe com vícios alimentares gordurosos. Rompe com apetite descontrolado, emagrecimento, mudança de atitude emocional. Você fica mais paciente, mais temperante, mais calmo. Seu marido está de TPM, jejum nele. Eu já descobri que homem também tem TPM, entendeu? Não. Agora, infelizmente, uma constatação infeliz para nós: os budistas jejuam mais que nós cristãos. Os budistas. E sabe quem criou o jejum? Deus, o Deus da Bíblia. E eles jejuam mais do que nós. Quais os benefícios espirituais? Nos ajuda a oferecer um culto vivo a Deus. Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, um culto vivo. Diga, vivo. Tem gente aqui, por isso que eu botei o povo para louvar hoje aqui, para mostrar que tanto os velhos, como carioca, como os meninos aqui da igreja, tem gente viva, porque tem um bocado de gente morta, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz, ofereça um culto vivo, cara. Vou seguir nos braços de Jesus. Tomou uma? Foi que foi, meu filho? Não, mas vá. Fica em pé. Vem esse pastor chamando para ficar em pé de novo. Tu vem para a igreja para descansar, lombar, é? Faz uma massagem, rapaz. Ser amarrado. Mas na hora de ficar em pé, né? Oferece um culto vivo ao Senhor. Agora quando é o Flamengo, né? Humilha, o jejum também humilha a nossa alma diante de Deus. Salmo 35:13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção. Vocês estão aqui, vocês estão na TV, na internet. Me olhem. Quando nós nascemos de novo, quando o cristão recebe o perdão da cruz de Jesus Cristo, ele tem os seus pecados perdoados, ele é justificado diante de Deus, e o seu espírito nasce de novo. Preste atenção, o espírito nasce de novo, não a alma. E o que é alma? Não quero desafiar os psicólogos aqui, mas o que é alma? É o centro da mente, da vontade e das emoções. Mente, vontades e emoções, está na alma. Tem muito crente espiritualmente saudável e emocionalmente doente. Precisa de cura interior, libertação. Está desgraçadamente salvo. É salvo, mas tem uma vida interior terrível. Lamuriento, crítico, falador, insubmisso, doente, vive criticando, vem para a igreja para criticar. Você está doente, meu irmão. Precisa de cura. Você pode até estar salvo, mas sua alma está doente.
Por isso que no concílio um bocado de crente é salvo, né? Porque está com a alma doente. E a única coisa que ajuda é o jejum. Quando você se humilha, aí você pega esse ego maldito e crucifica e coloca a serviço de Deus. O orgulho é quebrado. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa sã. A pessoa humilde não fala mal do outro. A pessoa humilde não se lamuria. A pessoa humilde não vive reclamando. A pessoa humilde quer sempre ajudar o outro. O orgulhoso não. Está sempre criticando, sempre achando defeito, sempre se lamuriando, sempre murmurando, sempre invejando os outros e o bem dos outros. Você precisa jejuar para quebrar esse orgulho, para ter uma alma humilde. Mas sua alma é consumida de preocupações. Você não é você. Você é o que os outros pensam. O jejum traz esse arrependimento, esse temor de Deus ao coração. Porque ele também ajuda a desenvolver sensibilidade espiritual à voz de Deus. Quando nós precisamos de direção de Deus, e olhe, gente, no mundo de hoje nós precisamos de direção de Deus. Diga, direção de Deus. Estava pregando essa mensagem agora do culto das 17 horas e falei o nome de uma empresa sem querer, do nada. Terminou o culto, a senhora me procurou e disse: por que o senhor falou nesse nome? Eu digo: olha, sinceramente, me perdoe se eu atingir a senhora, eu não sei porquê. Ela disse: não, era a minha resposta que eu queria. Eu disse a Deus: hoje eu vou para o culto, se o pastor falar nesse nome, negócio totalmente difícil. No fim da mensagem, o Espírito Santo me disse: diga esse nome. Eu disse. Ela chegou aqui chorando e disse: pastor, de onde o senhor tirou esse nome? Eu digo: não sei, eu mesmo não sei. Quando a gente jejua, o Espírito, a gente fica mais apto a ouvir a voz do Espírito. A carne fica sob submissão. Atos capítulo 13, veja bem, a igreja primitiva como era. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo, né? Enquanto adorava o Senhor e jejuavam, tudo que eles faziam com jejum. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você só ouve o Espírito Santo quando jejua. Aí você começa a ouvir as coisas, começa a discernir as coisas, começa a ter direção de Deus nas coisas. Verso 3 diz assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Mas jejuaram e oraram para saber a direção de Deus. Deus, será que essa é a mulher que eu quero, que tu queres que eu case? Será que esse é o homem para a minha vida? Deus, qual é o negócio que eu devo investir? Deus, eu estou com 3 saídas num processo ali, qual das 3 eu vou escolher? Deus, eu estou com 3 soluções, eu preciso de uma. Deus, eu estou sem solução, eu preciso ouvir alguma coisa. Deus fala. Diga: Deus fala. A Bíblia diz que Ele não está calado. Agora você é que está surdo para a voz dEle, porque você não jejua. Você está inflado da carne, das preocupações. Quer a direção de Deus na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, na sua profissão, nos seus sonhos, nas suas ambições? Jejue. Bote lá no papel: Senhor, eu quero uma direção. Agora, meu irmão, na praia, tomando cerveja e vendo Faustão, Deus não vai falar contigo nunca. Aí eu não sei como é. O cara abre um negócio, investe tudo que tem, sem consultar Deus. É muito risco, né? O cara casa com uma pessoa porque gostou dela num fim de semana. Aí transaram.
Aí, é a mulher da minha vida. Cadê o temor de Deus, a consulta? Deus, será essa a hora? É essa a pessoa? É esse o negócio? Tem que ter direção de Deus, meu irmão. Deus ainda fala, mas você não quer ouvir. Decisões importantes na sua vida você faz por impulso, sem ouvir Deus. Vou sair dessa igreja por impulso. Não vou mais fazer por impulso, por rebelião, por sedição. Ouça a voz de Deus, humilhe-se, jejue. Deus está falando com alguém aqui, viu? E aí na televisão também. Jejue, que eu vou dar a direção. Mas hoje na igreja nós temos muito formalismo, mas pouco poder. Gente, há 20 anos que eu creio numa coisa: João Pessoa será do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo com essa missão, vivo para esta missão, e não descansarei enquanto não vê-la completa. O último censo do IBGE, atenção senhores vereadores e candidatos a prefeito, para começar a respeitar o povo evangélico, porque o último censo diz que em João Pessoa nós crescemos 144%, de 2000 a 2010. Enquanto a igreja católica caiu 7%, nós crescemos 144%. A média nacional de crescimento evangélico foi de 74%. João Pessoa quase que é o dobro da média. Eu creio que João Pessoa será de Jesus Cristo. Por isso que tem igreja em todo canto agora. Está abrindo mais. Está abrindo mais, porque Deus tem derramado um dom de fé sobre o povo, e igrejas vivas, igrejas bonitas, igreja que você entra, sente o Espírito Santo, claro, tem as mortas, mas tem umas igrejas vivas. Você chega, vê profecias, vê expulsão de demônios, os enfermos sendo curados, vê a manifestação do poder de Deus, as pessoas falando línguas estranhas, as pessoas cheias dos dons, pessoas sendo batizadas, sendo salvas. Você vê manifestação do poder de Deus, movimento, louvor alegre, adoração alegre. Claro que eu acredito que a grande maioria não é assim, não que eu conheça, mas Deus tem derramado nesses últimos tempos algo poderoso sobre João Pessoa. Poderoso. Essa hora, domingo, onde você for, as igrejas estão lotadas. Os bancários, Mangabeira, Manaíra, Tambaú, a igreja lotada. O que é isso, gente? O Espírito Santo sendo derramado. Pastores jejuando, orando, buscando a Deus. O dom de fé, sabe o que é fé? O dom de fé, que é maior do que fé, é o dom da fé que Deus dá. É o crer sem sombra de dúvida. Eu creio sem sombra de dúvida que João Pessoa será do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé comigo na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esta palavra. Te entregamos esta palavra, Senhor, porque cremos no teu poder, na manifestação do teu poder. Cremos, Pai, que o teu poder vai ser espalhado por toda a terra, especialmente sobre João Pessoa. E queremos te entregar, a partir de hoje, esse momento preparatório para o jejum que se inicia quarta-feira, quando esta igreja, durante 40 dias, estará orando por
3 pedidos de cada pessoa que aqui está e que estarão naquele dia. E eu creio na manifestação do teu poder. Eu creio que milagres vão acontecer. Eu creio em ressurreição de mortos. Eu creio, Senhor, em enchimento do Espírito. Eu creio, Senhor, em curas emocionais. Eu creio em curas espirituais. Eu creio em expelir demônios. Eu creio que coisas novas vão acontecer no meio do teu povo. Que essa igreja não será nunca mais a mesma, Senhor, depois desses 40 dias em que o teu poder vai fluir neste lugar. Deus, cura enfermos, salva pessoas, dá com que nós tenhamos uma igreja viva, como era a igreja de Atos, que vivia em jejum e oração. Para cada centímetro ela só se dirigia sob jejum e oração. Dá-nos ser assim essa igreja, meu Pai. Que o amor de Deus nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Dê 4 abraços. Deus abençoe.